Olá, queridos, boa noite. Mais uma vez aqui eu tô aqui no canal, né? Eu quero hoje estar lendo lá em Deuteronômio 5, né? Vamos ler o que a palavra diz. 5 a partir do 23, diz assim. 5:23 diz assim. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vós achegaste a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e disseste: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouve a voz de Deus, vivente, falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Essa passagem aqui, irmãos, fala, se a gente for olhar lá no Êxodo 19, né, 20, vai falar capítulos, né, Êxodo 19, 20, vai falar que o Senhor fala para Moisés chamar o povo, né, para que eles se preparassem 3 dias, eles se santificassem, porque Deus ele queria, né, conversar com o povo, estar no meio do povo. E Moisés passou o recado para o povo. E o povo se santificou, se separou por 3 dias. E ao 3º dia, a Bíblia fala que cedinho o Senhor, né, se faz presente com sonidos de trombeta, um grande alarido, porque o Senhor é um Deus comunicativo, ele queria estar no meio do povo dele. E a Bíblia diz que o Senhor ele se apresenta e Deus fala para Moisés para que o povo ele fique longe do monte, para que não se achegue para perto de Deus, né? Porque a glória é tamanha, porque a nossa carne não aguentaria, né? E o povo morreria. E o povo começou a ouvir aqueles sonidos, aquelas trombetas, a voz de Deus falando com Moisés. E o povo o que fez? O povo sentiu medo, né? O povo começou a sentir pavor, né? E falou para Moisés: olha, Moisés, não queremos que Deus ele fale diretamente conosco, mas queremos que você vá até Deus, receba o recado de Deus e passe para nós, porque a gente não quer morrer. Irmãos, desde o início você vê que Deus ele criou o homem e Deus ele se comunicava com o homem. Deus é um Deus comunicativo, né? É um pai que está presente nas nossas vidas. E você vê que lá na criação, Deus, ele todo dia, na virada do dia, a Bíblia fala isso, que Deus, ele ia visitar o homem para conversar com o homem, para se comunicar. E Deus, ele queria continuar esse processo lá no Monte Sinai, né? Então, Deus, ele pede para Moisés separar o povo, se santificar, porque Deus queria não só conversar com Moisés, Deus queria se comunicar com todo o povo. Só que o triste é que o povo ficou com medo do seu Deus. E disse: não, Moisés, ouve tu a voz de Deus e passa para nós. Irmãos, eu não me lembro exatamente onde que está escrito, mas tem uma passagem que mais adiante, eu não vou me lembrar agora, não me lembro, que Deus, ele vai, a Bíblia fala que Deus, ele vai embora, né? Vamos dizer assim, nas minhas palavras, triste com a decisão do povo, porque Deus, ele queria se comunicar com seu povo, né? Deus queria continuar com aquele laço, com aquele, como dizer assim, né, com aquela comunhão que ele tinha antes do pecado lá com o homem no Éden, que infelizmente o homem optou para quebrar,
né? Para quebrar esse pacto, essa comunhão com o seu Deus. E Deus, e nessa passagem que eu citei para vocês, que infelizmente eu não lembro, Deus ele vai embora triste, porque ele queria se comunicar com o seu povo. Né, irmãos? Porque o que eu entendo nessa, né? Por que o povo fez isso? Por que ele ficou com tanto medo? Porque, queridos, aquele povo e nós hoje, que acontece? A gente quer viver a nossa vida de qualquer jeito. E a gente sabe que se a gente se aproximar de Deus, ou a gente vai nos obrigar a ter uma mudança de vida. E na maioria das vezes a gente não quer mudar. A gente quer continuar do mesmo jeito e quer que Deus ele aceite a gente do mesmo jeito, do jeito que a gente tá. Só que assim, para a gente se comunicar com Deus, a gente precisa viver em santidade. E foi por isso que Deus pediu para Moisés falar para o povo se santificar por 3 dias. Porque Deus ele não habita num templo sujo. Entende? Deus ele habita num templo que ele tem que estar limpo. Deus não habita no meio da sujeira. Então, assim, o que é sujeira? É tudo aquilo que nos contamina, que nos afasta de Deus. A vontade da nossa carne, porque a nossa carne, ela quer fazer o que ela quer mesmo, andar de qualquer jeito, pecar, né? Viver fazendo as próprias vontades, os seus desejos. E a gente não quer se submeter a nossa carne à vontade do nosso Pai. A gente quer que Deus se submeta a nós, mas a gente não quer se submeter ao Senhor. Só que assim, que quando a gente não se submete a Deus, o nosso fim é morte. A morte física e a morte espiritual. Irmãos, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós precisamos nos lavar diante de Deus todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos querer esse encontro, não temer, mas pedir a Deus todos os dias que nós precisamos de uma mudança de vida. Todos os dias, queridos, nós precisamos nos lavar na água do Espírito. Nós precisamos nos render ao Senhor, fazer a vontade dEle, alegrar o coração dEle, que foi para isso que nós fomos criados, para o louvor da glória dEle. Amém? Essa é uma pequena meditação. Fique com Deus e até a próxima.